Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar sobre se não fosse Deus, já estaria morta. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter, Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site, apoia-se o canal Querida Dani, as minhas contas bancárias para as pessoas que desejam semear em meu ministério, pois é um ministério independente. Eu gravo vídeos todos os dias e o YouTube não é aquelas coisas de salário e eu conto sim com a ajuda de vocês. A minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos ou troca de parceria tá tudo aqui abaixo na descrição desse vídeo também, tá bom? Gente, na palavra do Senhor em Mateus 13:44, olha o que está escrito: a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Então aqui na palavra do Senhor diz que o reino de Deus, ele é irresistível a ponto da pessoa vender tudo que ela tem, tipo trocar tudo, trocar a vida pelo reino. Muitas pessoas inclusive dão a própria vida pelo reino de Deus e não se arrependem. Fazem isso assim, tipo, ainda é pouco. Porque na palavra do Senhor diz que em 1 Coríntios está escrito: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado em favor de muitos, e ainda que eu desse tudo que eu tinha para alimentar os pobres, sem amor, nada disso me aproveitaria. Então, o reino de Deus é algo assim que, quando você realmente conhece, você vai lutar por ele com todas as suas forças. Tanto é que na palavra do Senhor diz que o céu, ele é conquistado à força. Isso é uma grande verdade. Por isso que muita gente, quando se converte, eu creio que a maioria, no meu caso, por exemplo, eu posso dizer no meu caso, eu simplesmente perdi tudo, a ponto de ir pra rua, e mesmo assim, eu decidi ficar com Jesus. Eu abandonei dinheiro, eu abandonei luxo, eu abandonei noivo e tudo que eu tinha, até mesmo status, beleza, pelo reino de Deus. Porque eu vi que tudo que eu tinha era lixo, não era nada em comparação ao que eu tinha acabado de encontrar, que era Deus. Então por isso que conheço muita gente que dá as roupas do passado. Essas eram as minhas roupas vulgares, eu vou dar tudo, vou queimar tudo. É isso que o reino de Deus faz com quem realmente tem um encontro verdadeiro com Jesus. E eu quero trazer para vocês as minhas experiências com as drogas nesse vídeo. Já tem muito vídeo que eu falo sobre isso, de onde Deus me tirou. Já usei muitas drogas assim durante a minha vida, até ter o meu encontro com Jesus, mas eu nunca disse pra vocês o efeito de cada droga e como foi que eu me tornei viciada em cada droga. Então eu vou dividir aqui com vocês e o que Deus fez comigo, o vazio que eu sentia, tá bom? Então que seja um vídeo para abrir o entendimento e trazer também informação e conhecimento pra vocês, tá bom? Então vai ser sobre o submundo das drogas. Então esse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre o submundo das drogas. Tudo começou na minha vida com bebida. Na verdade, foi bebida e cigarro, né? Coisa de adolescente. Começou na escola mesmo, gente. Eu estudava numa escola super sem regras, super sem lei. Era uma escola, assim, com alunos muito rebeldes. Não vou citar o nome da escola, mas é uma escola na minha cidade, muito conhecida. Professores não tinham autoridade, diretores não tinham autoridade. Então, eu acabei sendo influenciada, sim, por muitos alunos ali da escola. É claro que existe o livre-arbítrio, eu não estou culpando os alunos, a escolha foi minha, mas existiu sim uma influência de outros alunos com a minha vida. Eu não posso negar isso também não, isso também existe. É claro que houve a minha escolha, mas a influência também conta muito. Aquela coisa que diz assim: eu posso andar com um bando de ladrão e mesmo assim eu não sou ladra. A partir do momento que você se torna cúmplice de um erro, você tá errando junto. Então eu andava com uma galera totalmente errada e com o tempo eu fui me corrompendo. Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Isso é muito real. É uma frase que muita gente não aceita, mas é verdade. Jesus, muitas pessoas podem falar, Jesus andava com os pecadores, mas Jesus não era um pecador. Jesus, ele entrava no meio dos pecadores para uma missão. Ele ia lá para evangelizar, para pregar, é totalmente diferente. Mas ele em nenhum momento concordava com o que aquelas pessoas faziam. E ele nunca escondia a sua opinião daquelas pessoas. É claro que ele sempre tratava elas bem, mas ele ia lá com a intenção. Jesus comia em meio aos pecadores, ele ia até os pecadores para pregar, para evangelizar. Ele tinha uma missão. É totalmente diferente. Ele não era cúmplice dos pecados daquelas pessoas. Então que a gente tenha maturidade para entender quem era Cristo na terra. Amém? E assim,
Começou com a bebida e no caso da minha família nunca tive histórico de alcoólatras. Minha família, assim, ninguém nunca bebeu, não tem histórico de alcoólatras. Assim, em relação a pai, mãe, tios e primos, assim, nunca teve. Então foi algo assim, uma decisão minha mesmo. Como vocês sabem, pra quem conhece a minha história, eu comecei a beber lá pros 13 anos. Começou assim, ó, com vinho. Depois, coisa de adolescente, né, começou a ser duelinho, barrigudinho, pinga mesmo com guaraná, coisa de adolescente, né? Não tem dinheiro, vai beber o que dá, né? Fui bebendo, 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 até que fiquei muito rebelde, fui pro mundo do rock and roll, né? Fiquei revoltada, rebelde, e aos 17 anos de idade eu virei garota de programa. Fui embora da minha casa e fui morar pra São Paulo e fui morar dentro da boate e fiquei nessa vida por 2 anos. E ali eu viciei mesmo na bebida, porque eu trabalhava todas as noites e eu bebia todas as noites para conseguir trabalhar, porque quando eu não bebia, eu não conseguia trabalhar, porque eu era muito tímida, então eu tinha que beber para ficar toda solta ali e conseguir cliente, conseguir trabalhar. Mas assim, eu bebia muito, eu viciei em bebida, assim, eu tinha 19 anos, eu já estava viciada, então eu me tornei uma jovem alcoólatra. Aos 19 anos eu já estava viciada em bebida, tanto é que eu fiquei inchada de tanto beber. E quando eu suava, mesmo depois de ter tomado banho, o meu suor cheirava a álcool. Então eu já estava numa situação assim deplorável. Eu já precisava de ajuda. Quando eu bebia, quando eu não estava trabalhando na prostituição e quando eu ia pra balada de rock and roll, quando eu ia curtir com os amigos, as coisas que eu passei por causa da bebida foram as mais humilhantes. Eu posso dividir aqui com vocês 3 experiências que eu tive com a bebida, de Satanás me humilhar assim, muito. Na verdade eu posso trazer muitas experiências, mas eu vou trazer algumas aqui as mais fortes. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, antes de virar garota de programa, eu já estava viciada em bebida e eu namorava um rapaz. E eu lembro que eu bebia tanto até cair. Eu não conseguia beber socialmente. Eu tinha que beber pra cair. Eu tava me autodestruindo, mas era um vício que estava em mim, incontrolável. Então, muitas vezes eu bebia e vomitava. E geralmente caía no meu próprio vômito e ficava lá, toda suja de vômito. Eu lembro que um dia um ex-namoradinho meu me filmou, que ele não tava aguentando mais. Ele bebia comigo, mas no meu caso era pior. Ele filmou ali, eu caída no vômito, bêbada, loucaça. No dia seguinte ele falou, olha a sua situação. Olha como você fica toda vez que você bebe, eu tive que filmar. E ele me mostrou e eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu faço isso. Porque eu já estava endemoniada. Tanto é que eu tinha vergonha quando eu voltava em mim, da situação que eu ficava, mas já não tinha mais controle. Eu já tinha me tornado escrava daquele pecado. E coisas piores, eu lembro que um dia eu fui pra uma balada de rock and roll, eu bebi tanto, antes da balada começar, eu bebi tanto, que eu fui no banheiro e eu mijei na calça. E a balada era em São Paulo, eu tinha pegado um trem, não tinha mais trem pra voltar pra casa. Fui pra balada loucaça, toda mijada. Ninguém queria chegar perto de mim, que o cheiro de xixi tava insuportável. Toda vomitada, toda mijada. Eu lembro um dia que eu fui numa festa de rodeio, festa do peão, acho que era o último dia da festa e tinha uma barraquinha de licor. E como tinha sobrado muito licorzinho, o cara deu de graça pra galera. Licorzinho de graça. Mas eu não saí da barraca. Mas eu bebi tanto, tanto, tanto licorzinho que eu fiquei loucaça. A ponto de cair no meio da rua. E se alguém quisesse me estuprar, conseguiria. Então Deus sempre me guardava. E eu lembro que um homem que, tipo assim, teve dó de mim quando me viu caída ali no chão, jogada sozinha, uma moça, jogada ali de madrugada na rua, arrumadinha, mas chapada, me levou para o hospital. Ele poderia fazer o contrário, ele poderia me enfiar dentro do carro dele e abusar de mim, ou me matar depois. Não, ele me pegou e me levou para o hospital. E me deixou lá, mas me levou para o hospital. E eu acordei com glicose na veia. Sabe, eu tava lá no hospital, acordei. Tinha glicose lá, abri o olho, tava lá no hospital. Umas enfermeiras na minha volta. E eu lembro que eu era tão doida que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não, moça, te trouxeram aqui que você tava muito bêbada, caída, então toma uma glicose aí que você já vai ficar melhor. E eu lembro que eu arranquei a agulha, quero ir embora. E saí andando assim, ó, pela rua, sozinha, acho que era 5, 6 horas da manhã, tava amanhecendo já.
E eu loucaça pelas paredes, assim, ó, pelas paredes, sozinha. Se não era Deus pra me guardar nesse tempo. Eu lembro que um dia eu cheguei na minha casa, quando eu morava com a minha mãe no tempo, eu tava tão bêbada, eu tava tão chapada, que minha mãe já não aguentava mais. Minha mãe, tipo, era a decepção. Eu era ali a maior decepção da minha mãe. Uma bêbada, drogada, destruída. Uma menina que era tão bonita. Destruída. E eu lembro que um dia eu cheguei bêbada e minha mãe foi e falou assim pra mim: de novo você bêbada? Vai tomar um banho? Eu não aguento mais nisso. Eu lembro que eu olhei bem pra cara da minha mãe e falei assim: cala a boca, sua velha. E quando eu entrei no banheiro, eu parei. E parece que eu voltei em mim e pensei: por que eu falei isso pra minha mãe? Por que eu xinguei minha mãe? Por que eu chamei ela de velha? Por que eu fiz isso? Hoje eu sei que na verdade era um demônio em mim. Eu estava possuída. Eu estava endemoniada. E naquele momento quem brigou com a minha mãe, quem xingou a minha mãe, cala a boca, sua velha, foi um demônio, não fui eu. Porque eu tive consciência de que não era eu falando ali. Naquele tempo eu era escrava de Satanás. Eu estava possuída por demônios por causa do pecado. Isso é muito real. Porque todas as vezes que eu voltava sã e eu via algum vídeo, alguma gravação, alguma coisa que mostrasse o que eu tinha feito, eu tinha muita vergonha. Eu não acredito que eu fiz isso. Por quê? Porque não era eu. Tinha uma maldição, tinha demônios ali aproveitando aquela brecha enorme que existia na minha vida. Isso é real. Então, a minha história, o meu histórico com a bebida foi de muita humilhação. Todas as vezes que eu bebia, eu era muito humilhada. Satanás me humilhava demais. Ficava toda vomitada, toda mijada, toda suja, ia parar no hospital, glicose na veia. Ficava caída no meio da rua, subia bêbada pelas paredes para minha casa. Era uma vergonha. Cidade pequena do interior, todo mundo me conhecia. Todo mundo me olhava e falava: "Ah lá, bêbada, ah lá, drogada". Agora que eu tô honrada, parece que o povo tem amnésia, né? Quando o povo me vê aqui sem beber há 8 anos, quando me vê honrada, youtuber, pregadora, missionária, muita gente me olha e sabe do meu passado, mas não quer reconhecer. Não quer reconhecer Deus na minha vida. Só que tem que aguentar calado, de boca calada, que de fato eu sou um milagre de Deus. Só que muita gente aqui, ó, praticamente essa cidade inteira, me viu podre, destruída, subindo pelas ruas. Porque eu ficava no centrão, não ficava nos bairros, eu ficava no centro. Satanás me deixava humilhada no centro da cidade, na frente de todo mundo. Vomitada, mijada, suja, caída, bêbada, subindo pela rua. Suja, rasgada, fedendo. Era essa a situação que eu me encontrava. E Deus me libertou e mudou a minha vida. Agora eu vou falar pra vocês sobre a maconha. Quando eu fumava maconha, eu não gostava muito, porque eu acredito que desde criança eu já era espiritual. Todas as vezes que eu fumava maconha, eu não gostava, porque eu ficava muito alucinada. Eu ficava, ficava tudo meio lento e, eu não gostava do efeito da maconha. Eu ficava com muito medo do efeito da maconha. Parecia que eu tava em outro mundo. Assim, me deixava muito lerda, muito, tudo em câmera lenta, sabe? Então, eu não gostava mesmo. No começo eu gostava, porque eu dava muita risada, né? Era uma larica também, sentia aquela fome de lascar, que comia até arroz e feijão frio, gelado da geladeira. Mas depois, com o tempo que eu fui usando mais e mais e mais, aquele efeito legal do começo foi passando. E eu comecei a ficar muito perturbada. Todas as vezes que eu fumava maconha, eu ficava muito perturbada. Porque eu via demônios pequenininhos, era algo assim, eu tava no meio da galera na roda assim, aí todo mundo começava a fumar maconha, isso daí foi bem depois de eu usar muito. E eu via vários demônios pequenininhos no meio da galera e eu falava: gente, eu quero ir embora. E eles falavam: por quê? Eu falei: eu tô vendo um monte de demônio aqui no meio da gente. E eles: nossa, Dani, para! Eles vinham falando pra mim: você tá roubando nossa brisa, você tá cortando nossa brisa, curte aí. Porque eles não viam, só eu que via. E eu via demônios, pequenininho, tudo anãozinho, assim. Hoje eu sei que é porque eu sempre fui espiritual, mas no tempo eu não sabia. E aí, cara, eu sentia muito medo. Eu sentia muito medo e eu falava: eu vou embora, eu não quero ficar aqui, eu quero que esse efeito passe. Eu lembro que eu não gostava de fumar maconha. Porque eu sempre ficava perturbada. A maconha me deixava perturbadaça. Então, eu lembro que eu comecei a deixar um pouco a maconha de lado e eu comecei a ir pra cocaína.
E aí eu comecei a gostar da cocaína, porque a cocaína me deixava acelerada, a maconha me deixava lardona, e eu via um monte de coisa e ficava perturbada. Aí eu comecei pra cocaína, a cocaína não, a cocaína era ao contrário. A cocaína me deixava agitada, e eu queria conversar com todo mundo, e eu queria dançar, e eu queria, sabe, curtir, e pá, 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 pá. Ficava lá, acordadona, não, vamos conversar, que isso, aquilo, sabe, isso, aquilo. Assim, sabe? Tipo, super agitada, super acelerada. Mas o problema da cocaína é que acelerava o coração. Eu poderia ter morrido de infarto. E a maior prova disso é que uma das minhas melhores amigas do tempo morreu de infarto por cheirar cocaína. Morreu de overdose. Então o perigo da cocaína é overdose para o coração. E no caso da minha amiga nem parou, explodiu. O coração dela explodiu de tanto que acerolou, explodiu, ela morreu. E ela tinha 19 anos. Lembro que depois que ela morreu eu fiquei com muito medo, porque eu usava cocaína pra caramba, junto com ela inclusive. E mesmo assim eu não parei, porque eu já tava viciada. E eu lembro que a cocaína, eu gostava muito do efeito dela, porque me deixava acordadona, acelerada, e eu dançava, e eu curtia, eu conversava, mas eu sei que Deus me deu muitos livramentos, porque eu lembro que dentro da boate eu fazia striptease, eu dançava, e quando eu cheirava eu dançava muito. Eu dançava polidense também, que é aquele ferro, eu fiz aulas de polidense no tempo, e eu dançava, e eu lembro que eu dançava muito quando eu cheirava, e eu me soltava, dançava e não parava. E eu lembro que um dia eu cheirei e eu dancei tanto que eu senti que meu coração tava para explodir também. Naquela hora eu nem sabia se Deus existiu ou não. Dentro da boate, eu desci do palco e eu sentei no sofazinho do camarote. E dentro de mim eu pensei, cara, será que esse vai ser meu fim? Drogada dentro de um puteiro. Desculpa a palavra, mas realidade. É pesado. Nossa, Dani, que palavra torpe, que palavra pesada. Muitas vezes é necessário falar a verdade, a realidade, para sentir o peso do que eu vivi dentro de uma boate. Era boate não, era puteiro mesmo. Tá escandalizado? Cara, é realidade, você precisa acordar pra vida. Não é brincadeira o que eu tô dizendo pra vocês. Porque quando eu falo boate, parece que passa uma leveza, sabe? Boate. Boate é balada. Eu passei a minha vida dentro de um puteiro. Você tá entendendo a diferença? Ah, porque você precisa ser delicado nas suas palavras, muitas vezes pra salvar, falar papo reto, pra trazer um chacoalhão na vida de quem tá me ouvindo, pra pessoa entender de vez a realidade de onde Deus me tirou. Então parem de mimimi, parem de vir aqui nos comentários e falar, Dani, uma missionária não pode falar isso, uma profeta não pode falar isso. Eu prefiro falar isso e salvar milhares de prostitutas do que pregar de um jeitinho que ai, não vai escandalizar. Cara, eu tô ligando pra escândalo, eu quero salvar a alma. Eu lembro que naquele momento eu simplesmente pensei, esse vai ser o meu fim? Drogada. Eu vou morrer aqui, neste lugar. E naquele momento eu não sabia que Deus existiu. De alguma maneira eu tentei, eu falei, Deus, me dá mais uma chance. E Ele me deu mais uma chance, tanto é que eu não morri aquela noite. Só que eu não mudei. Eu continuei usando droga, eu continuei trabalhando como prostituta. E eu lembro que Deus me deu muitos livramentos com a cocaína. Porque eu lembro que um dia eu fui numa balada de rock and roll e tem muito cara sacana, viu? Nesse submundo de drogas. Não pense você que as pessoas são honestas. As pessoas são malvadas, são cruéis. E eu lembro que eu fui numa balada de rock and roll bem pesada, rock and roll pesadão. Um cara que tava vendendo cocaína lá. E eu não sei se ele era satanista, se Satanás tinha pedido almas pra ele, não sei. Só sei que ele tava vendendo pó de vidro, fingindo que era cocaína. Ele era um assassino. E eu fui uma das pessoas que cheirei o pó de vidro. Eu ia morrer aquela noite mais uma vez. E eu lembro que quando eu cheirei aquele pó de vidro misturado com cocaína, eu senti tudo cortando por dentro, rasgando, rasgando, rasgando. A minha garganta começou a rasgar, rasgar, queimar. Começou a queimar, queimar. Eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu me lembro que eu corri pra dentro de um banheiro da boate e ali eu comecei a sentir muito medo. Eu falei, Deus, por favor, Deus, por favor, me ajuda. E mais uma vez, Deus me salvou. E eu não sabia se ele existiu ou não. Era algo ali no desespero, sabe? Um ateu, que quando o avião tá caindo, ele fala, Deus, me ajuda. Era tipo isso. Não tem pra onde correr. Agora é Deus. E era isso que eu fazia. Mesmo assim, eu não mudei. Continuei me prostituindo, continuei me drogando.
Mas hoje eu me lembro de todos esses livramentos que Deus me deu. Por isso eu tô aqui testemunhando. E quando Deus me libertou da cocaína e da bebida, foi assim, ó, num piscar de olhos, de maneira instantânea. E já tem vídeos que eu falo sobre isso, tá bom? Se você não assistiu, assista. Que eu falo sobre a minha libertação das drogas e do álcool. Lança-perfume. Quando eu ia pra balada também. Já bafurei muito lança-perfume. Lança-perfume é um líquido que coloca no paninho e você respira. Então é um efeito alucinógeno também. Só que quando eu bafurei lança-perfume, era uma sensação assim de muito vazio. Não sei porquê. Eu não gostei do lança-perfume, era algo assim que me deixava muito depressiva. Eu não curtia nada. As pessoas, eu via que as pessoas, elas bafuravam lança-perfume, queria dançar, queria curtir. E comigo aconteceu o contrário. Eu fiquei, tipo, estragou a minha noite. Eu senti um vazio imenso. Eu fiquei triste. Fiquei com depressão ali. E só queria vir embora. Então, ou pode ser livramento que Deus me deu, né? Porque falaram que quando a pessoa bafura lança-perfume, ela fica doidaça. Eu não fiquei. Eu não fiquei, ah, Dani, será que era o verdadeiro? Claro que era. A galera que tava comigo tava curtindo pra caramba. Eu que fiquei lá, na bad. Mas eu nunca senti um vazio tão grande em toda a minha vida, quando eu bafurei lança-perfume. E eu acredito que já era o Espírito Santo, me dando mais livramento, me convencendo de que o que eu estava fazendo era errado. De que o que eu estava fazendo estava me levando pro inferno. Já era o Espírito Santo trabalhando em mim. E já bafurei lança-perfume muitas vezes e o efeito que dava em mim sempre era um vazio imenso, que até hoje, quando eu paro pra lembrar, eu posso sentir ele, sabe? De tão grande que foi, de tanto que me marcou. Algo muito triste, uma tristeza muito profunda que eu sentia. E lança-perfume é muito perigoso, viu? Porque ele afeta o cérebro. Então é muito perigoso. E Deus me deu mais livramento, porque eu creio que meu cérebro tá aqui, ó, intacto. Se eu fiquei meio doidinha, Jesus já restaurou, né? E sobre o crack. Sim, eu já usei crack, já fumei crack. E foi através de amigos também, uma galera que eu andava no tempo. E no tempo que eu usei crack, eu comecei, a primeira vez que eu fumei crack eu tinha 17 anos. E foi através de amigos. E eu lembro que eu comecei a andar com uma galera muito suja, muito pesada, daqui da cidade onde eu cresci. E era uma galera assim que era drogadona mesmo. Eu comecei a andar com um cracudo. Olha onde Satanás me colocou. Eu comecei a andar com um cracudo, gente. Coisa pesada. E era uma galera suja mesmo, que nem se arrumava, fedia, nem tomava banho. E eu lembro que eles me deram um crack e eu fumei ali junto com eles e eu me senti um animal. Assim, trazendo pra vocês a sensação do crack é... Eu me senti um bicho selvagem e pelado. Era assim que eu me senti, porque eu fiquei alucinada pelo crack. Eu lembro que quando eu fumei o crack, veio um prazer tão grande que parecia que eu tava... Era mais forte do que aquele êxtase que vem depois que você transa. Sabe? É um gozo. Era muito forte o prazer, só que era muito rápido. Era um prazer assim, 15 segundos. Você fumou na lata, né, que tem um processo pra fazer. Fumou, sugou aquela fumaça. Também já fumei crack misturado com maconha, também é possível. Mas o crack puro mesmo é na lata, com cinza de cigarro, com um buraquinho no fundo. E eu fumei aquele crack. E era um prazer assim... muito, muito louco, e eu fiquei, e só vinha 15 segundos de prazer, assim, no máximo, tipo, 1, 2, 3, você, aí que passava, aí você queria mais, porque você queria sentir mais. Então, tem gente que em uma noite, assim, se tiver dinheiro, fuma até umas 20 pedras de crack, porque a pedra é uma bolinha assim, ó, e essa bolinha, eu acredito que dá pra fumar dá pra puxar, né, umas 10 vezes. Dá pra puxar umas 10 vezes, depende do tamanho da bolinha do crack, então é muito pesado. Pra viciar no crack é assim. E eu lembro que essa noite eu fumei muito crack, porque o prazer era muito bom. E eu queria mais e mais e mais e mais. E eu lembro que uma amiga minha, na primeira vez, gente, primeira vez que eu fumei crack, uma amiga minha, ela queria mais e não tinha mais dinheiro, porque a gente tinha gastado tudo. Ela pegou o celular dela e vendeu. Ela deu pro traficante, ela falou, ó, tô te dando meu celular, me dá mais umas pedrinhas aí.
E eu fiquei na dela, isso, vende mesmo, vende. Quem era eu? Me tornei um animal irracional em troca daquele prazer, escrava. E por misericórdia de Deus, eu lembro que eu cheguei num ponto de um dia que a galera tava toda ali reunida, todo mundo fumando, dentro de casa, não era na rua, a gente fumava dentro de uma casa velha. Eu lembro que quando a gente tava fumando, eu lembro que todo mundo pensou que tinha acabado e eu vi uma pedrinha de crack caída no chão. E eu não falei pra ninguém, eu fui escondido e peguei ali a pedrinha e enfiei dentro do bolso. Entrei dentro do banheiro e... sozinha. A droga te deixa egoísta. E eu fumei ali. E ali eu me senti um bicho. Eu lembro que eu me encolhi assim, ó, no banheiro. Fiquei toda encolhida. Fiquei agachada assim, sabe? Fumando assim, ó. E fiquei ali, ó. Sabe? Quando eu saí do banheiro, parece que eu despertei, sabe? Quando eu me vi naquela situação. Totalmente entregue àquela droga, eu fiquei com medo. E eu lembro que eu me levantei e vim embora. Eu acredito que já era Deus me dando força. Já era Deus me dando mais um livramento. E depois disso eu não usei mais. Eu fumei crack umas 5 vezes. Já dava pra viciar na primeira. Mas Deus me deu um livramento tão grande que eu não cheguei a viciar. Porque eu fiquei com muito medo. Senti um medo muito grande. Porque eu vi que eu já estava sendo presa por aquilo. E eu posso dizer que é algo assim que te deixa um bicho. Você fica igual um bicho. De todas as drogas que eu já experimentei, o crack é a mais terrível. Do crack eu senti medo. E Deus mais uma vez me deu livramento. E hoje, para a glória de Deus, tenho 29 anos, Jesus me libertou de todos os vícios e eu não uso mais nenhuma droga. Sou totalmente limpa, nem bebida eu bebo mais. Eu não poderia deixar de dividir com vocês essas minhas experiências no submundo das drogas, o efeito vazio, e não vale a pena. Não vale a pena. E assim, só para finalizar esse vídeo, eu lembro que um dia eu fui na igreja e lá tinha um profeta que ele não me conhecia. E ele simplesmente, cheio do Espírito Santo, ele desceu daquele púlpito. Ele foi e falou assim pra mim, moça, vem aqui. E eu fui até a frente e ele falou, me dá seu braço. E eu dei meu braço pra ele e ele falou, olha aqui meu dedo, você tá vendo esse meu dedo? E eu falei, tô. Ele falou assim, eu vou injetar na tua veia a presença de Deus. Você vai ficar chapada, você vai ficar loucona, você vai ficar embriagada, mas vai ser da presença de Deus. Você nunca mais vai usar drogas como um dia você já usou. Deus, ele vai te completar. Ele vai te saciar completamente. Então recebe, ó. Você nunca mais vai ficar loucona de drogas, e sim da glória de Deus. E eu lembro que ali, ó, eu caí. No que eu caí, eu comecei a rir, a dar risada, aquela presença, aquela alegria. Mas quando isso aconteceu, eu já tinha sido liberta. Entendeu? Eu já conheci o Deus vivo, eu já tinha intimidade, mas querendo ou não, foi uma revelação. Foi uma confirmação e foi algo lindo. Porque Deus me mostrou, ei filha, eu vi tudo que você fez. E eu vi que você ficava loucona de droga, mas agora você vai ficar loucona. Vai ser da minha presença, vai ser da minha glória, vai ser da minha vida, vai ser da minha da minha glória sobre ti. E você vai transbordar da minha vida. E você nunca mais vai voltar para aquele lixo de vida que um dia você teve, porque você não precisa. Eu te tirei do meio dos porcos, eu te tirei das migalhas e te coloquei para sentar em meio aos príncipes. Hoje você come na mesa, filha do rei. Você não é mais escrava, você é filha de Deus. Amém? Então, é isso, foram essas minhas experiências reais. Reais. E eu tenho que comprovar, porque eu tenho testemunha de tudo que eu falo para vocês. Minha família, amigos, inclusive a minha cidade inteira, que me via nessa situação que eu te falei. Amém? Deus mudou completamente a minha vida. Deus me libertou de todos os vícios. Então não limite a Deus. Ele é o Deus do impossível.
E Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, num piscar de olhos Ele liberta e muda totalmente a vida de qualquer pessoa, em qualquer situação. E eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva do poder de Deus, da palavra de Deus, da veracidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada me libertou das drogas, mudou completamente a minha vida. E vai mudar a tua vida também. E vai mudar a vida de quem você tem orado também. Creia! Porque nosso Deus não mudou e Ele nunca vai mudar. O poder dele permanece para sempre. Quem o busca o encontra, quem pede recebe. Não desista de orar, não desista de buscar, porque Deus vai fazer um grande milagre na tua vida. Na tua vida, assim como Ele fez na minha, Ele fará na tua. Creia! Em nome de Jesus. Amém. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.